Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos seus, tão meus, que peço dos versos. Coisa boa começar um programa assim, né, gente? Como é que vocês estão aí? Eu tô muito feliz aqui, muito feliz porque estou com um dos caras mais importantes da música brasileira, recente e atual, e para o futuro também. Nós vamos conversar sobre isso tudo com o Henrique Portugal. Henrique, poxa, obrigado pelas palavras. Que prazer, que honra ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigado pelo convite. Muito legal. Ó, gente, quem tá vendo pela primeira vez, é o seguinte, esse programa, ele tem 2 blocos aqui na TV Alterosa e um terceiro bloco que vai ao ar no canal do YouTube do Portal Uai. Então, quando terminar, você já fica preparado aí para correr para lá e assistir ao terceiro bloco, tá bom? E hoje, como eu estava dizendo, recebendo essa figura importantíssima. Henrique, seguinte, eu não vou te perguntar 2 coisas, você pode ficar tranquilo. Não vou te perguntar por que o Skank acabou e se o Skank vai se reunir novamente, tá bom? Fechado. Nós vamos falar de várias outras coisas, tá bom? Sobre o Skank, na verdade, assim, o que eu queria te perguntar é, sua vida tá mais tranquila, tá mais corrida ou tá louca do mesmo jeito depois do fim do Skank? Como é que tá a sua vida? Olha, obviamente mudou bastante, por vários motivos, né? Eu acho que a agenda de uma banda como Skank, ela é muito, ela toma muito, sempre tomou muito o nosso tempo. E várias coisas que eu gostaria de fazer, eu não tinha tempo, não tinha possibilidade de fazer, são coisas que eu estou fazendo agora. E aí eu estou querendo meio que equilibrar. Tem uma coisa na vida de artista que ela é um pouco complicada, porque normalmente sempre final de semana a gente está fora de casa. Então isso compromete muito a agenda social. O que eu falo agenda social? É encontrar com quem você gosta, é você estar em casa no final de semana, é você simplesmente ter a possibilidade de fazer absolutamente nada. Por que isso? Porque normalmente o artista trabalha final de semana e chega o dia de semana, ele quer ficar parado às vezes. Só que o mundo não para nesses dias. Então existe sempre uma demanda. Então eu estou buscando fazer mais coisas que eu possa fazer em pró da música. O que eu falo em pró da música? A música me deu muita coisa e agora eu estou tentando, de certa forma, dentro do que eu posso, retornar para a música um pouco isso. Que seja trazendo informação, trazendo qualificação, trazendo opções, oportunidades para quem quer ser artista no Brasil. E a grande prova disso poxa, eu passei a minha vida vivendo como artista. Então, é possível viver como artista no Brasil. Do que você tem mais sente falta, assim, dos tempos do Skank e o que te dá mais alívio, assim, né, nessa mudança, depois do fim da banda? Tem alguma coisa que você fala, pô, saudade daquilo que acontecia e tal, e aquilo que você fala, nossa, fiquei livre dessa coisa, assim, né? Olha, o Skank nos deu muitas oportunidades, muitas possibilidades. Eu acho que ninguém no Skank sonhou onde a gente poderia chegar e aonde a gente chegou. A gente começou de forma independente em Belo Horizonte, vocês aqui, Estado de Minas, Alterosa, Portal Uai, vocês sempre ajudaram muito o Skank, isso sempre foi uma coisa extremamente importante para a nossa carreira. E a gente ultrapassou qualquer sonho, qualquer limite que a gente pudesse imaginar. Então, é muito legal. Conheci muitos países, conheço o Brasil praticamente todo, de ponta a ponta, entendo como é o Brasil. Eu até brinco que na turnê de despedida do Skank, a gente fez praticamente uma campanha presidencial. Porque a gente tocou de Manaus a Porto Alegre 2 vezes, assim, dentro de um ano, então foi muita coisa. Então esse é o lado bom de conhecer, entender, quando a pessoa começa a falar de Brasil, eu chego e falo, não é assim não, lá em tal lugar é assim, no sul é assim. Legal. Isso é muito legal. Agora, uma parte da vida de artista que ela é complicada é porque você está sempre... É engraçado falar isso, mas a vida de artista é uma vida muito solitária, porque a gente espera muito. Você espera para pegar um avião, você espera num quarto de hotel, você espera num camarim antes do show. Tá. Existe uma boa parte da vida do artista que é esperar. E isso, óbvio, isso eu não estou reclamando,
faria exatamente de novo. Eu que fui analista de sistemas, larguei tudo para economista, larguei tudo para realizar o meu sonho. Você formou mesmo em economia, né? Sou formado na PUC. Tá. Estudei no prédio 14 da PUC. Legal. Meu paraninfo foi o Dilson Funaro, que foi ministro da Economia. Sim. Entendeu? De vez em quando eu encontro com umas pessoas que trabalharam comigo na informática, eu falo, está aqui a prova que eu trabalhei com informática. Então, assim, eu acho que é isso, mais ou menos por aí. O Skank, ele tem centenas, eu imagino, talvez milhares, não sei, de fã-clubes espalhados pelo planeta afora aí, né? Esses grupos estão se desfazendo ou eles se mantêm ativos? Vocês têm contato com esses fã-clubes? Como é que está essa relação? Tem um fã-clube do Skank que é muito interessante. Tem alguns, na verdade. Tem um no Rio de Janeiro, tem um pessoal da Bahia, tem uma menina de Fortaleza, junto com um cara muito legal, que mora na Polônia. Hoje ele mora na Polônia. Em Belém a gente tem uma turma legal. Então, assim, a gente mantém um contato. Porque, na verdade, quando a gente fala assim, o Skank acabou. Não, o Skank parou de fazer show. O Skank continua existindo. A gente continua... A empresa existe. Tá. As músicas estão aí em todas as plataformas de streaming. Entendeu? A gente se conversa, não com tanta regularidade quanto antes, mas precisa trocar algumas informações, precisa tomar algumas decisões. Isso acontece. Então, o pessoal do fã-clube, é muito legal o carinho que eles têm com a gente, né? Porque, na verdade, tem alguns artistas que têm praticamente um exército, né? Não são pessoas que gostam, né? Então, eu acho legal isso, assim. Como as pessoas gostam da gente e trocam mensagens carinhosas no dia do aniversário, dia do músico, postam as coisas. Legal. É gostoso isso. Você contou agora há pouco que formou como economista e tudo, mas em algum momento aí da sua vida a música entrou, né? Você começou a estudar de pequeno? A gente tem um vídeo bacana aí, vamos ver esse vídeo, você tocando com seu pai. Com meu pai. Né? Muito legal. Né? Ah, que legal. Você começou direto no piano? Como é que foi? Olha, a família do violão, meu pai, como é que... Meu pai tá aí, doutor Maurício, tá aqui no fundo, aqui, ó. Tá com 80 e... Vai fazer 87, na verdade, tá quase, falta pouco, Que bom. Continua tocando e tal. Eu comecei a tocar com 5 anos. Piano já? Piano já. Estudei piano clássico. Você não foi aquele caso do violão, né? Como muitos músicos, não? A família do meu pai, todo mundo toca. Inclusive, eu até brinco que festas de Natal na família do meu pai, que existe até hoje a festa, os nossos avós já não são mais vivos, mas a festa existe ainda. Não precisa ter música. É só de colocar um piano, porque eu toco, meu pai toca, meu tio toca, eu tenho primos que tocam, né? Tia formada em viola, tio formado em violino. Então a música faz parte da família. Legal. E eu aprendi a ler partitura antes de aprender a ler. O alfabeto. Inclusive, quem descobriu que eu precisava usar óculos foi minha professora de piano. Que ela chegou para minha mãe e falou assim, olha, seu filho deve estar com um problema de visão, porque ele está decorando as músicas, ele não está lendo a partitura, porque eu não enxergava, já não enxergava bem. Que interessante. Então, os óculos... Então, na verdade, a economia que foi meio intrusa aí nessa história, né? Porque você já vinha com uma carreira, vamos falar de tive música. banda, né? Desde a adolescência, desde os 14 anos. Na verdade, eu sou um cara de exatas, né? Inclusive, é até engraçado falar isso, mas tem muita gente da área de exatas que tocam um instrumento, né? A maioria dos físicos, você pode pegar esses caras físicos famosos no mundo, bicho, todos... Algum instrumento. Uma boa parte deles tocam algum instrumento. Porque a matemática... Por causa da matemática, né? Uma vez eu fiz uma palestra, na verdade, foi uma palestra, um debate, com um matemático da PUC do Rio, ele falando que o tanto que a matemática era uma ciência inexata e eu falando que a música era uma ciência exata. Sensacional. Por causa do 4x4, para quem conhece música, né? Hoje a gente vive na música a ditadura do 4x4, aí são detalhes técnicos que não interessam. Legal. Vamos fazer um rápido intervalo, vendo um clipe seu com o Frejá? Vamos lá. Até uma coisa legal para a gente falar no próximo bloco. A gente volta já já.
eu posso dizer que eu tive o privilégio de ver esse show ao vivo, foi aqui no Galpão 54, não foi? Isso, exatamente. Isso aí não é o Cidade Negra e não é o Skank, essa aí é a Solar Big Band. Exatamente. Conta Sabe pra tudo, gente, sabe Henrique. tudo. Conta pra gente desse projeto da Solar que é super bacana. Poxa, é um projeto, na verdade, eu quero me divertir, né? Esse momento agora da minha carreira, começando a carreira solo, gravando algumas canções. Eu acho que eu quero me divertir e me divertir com o público, né? Eu acho que uma boa parte das coisas mais importantes eu fiz no Skank, igual, por exemplo, aquele pedaço que passou ali com o Frejá. Sim. Aquilo foi a gente se preparando para gravar a canção A Chuva, que é uma parceria minha com ele e com o Mauro Santa Cecília. Aquilo foi no estúdio dele, no Rio de Janeiro. Legal. E aí os shows, na verdade, é essa festa, né? Solar Big Band, eu acho que é pelo próprio nome, né? Solar. O que é? É uma alegria, é um show para se divertir, para eu me divertir, para o público se divertir, com canções conhecidas, chamando amigos como Tony Garrido, como Léo Jaime, como Bruno Gouveia do Biquíni Cavadão, poxa, como Leone, que é meu parceiraço em algumas canções. Marco Túlio. Marco Túlio Lara, do Jota Quest. E o legal desse projeto, que eu acho, é o seguinte, o show nunca é o mesmo, porque Nunca é o mesmo. cada vez você tem um trio de convidados diferente, o que faz do show, né, uma coisa diferente em todas as ocasiões. Isso é uma sacada espetacular, né? É gostoso, né? E Assim, você tem poucos amigos, né, Henrique, nesse meio, né? pouco tempo de carreira, né? Você consegue trazer todo mundo, porque você é muito bem relacionado. Isso é uma coisa sensacional para o projeto, né? Poxa, eu acho que eu gostoso daqui para frente, eu quero isso, sabe? Assim, pensar mais em entretenimento. Eu acho que eu que sou um cara, tenho 58 anos, casado, eu fico pensando assim, do que eu gostaria de ver? Que tipo de show que eu gostaria de assistir? Poxa, eu quero um show que seja num lugar legal, que eu possa ir com a minha esposa, que o som não seja muito alto, que o show não seja tão tarde, que seja um repertório gostoso. Não precisa ser animado demais, não. A gente quer mexer, se divertir e conseguir voltar para casa. Então é isso que eu penso da Solar. Eu faço exatamente o que eu gostaria de ir. Essa é a ideia da Solar. Mas isso é conversa fiada dele, viu? Porque o show é super animado, a galera dança do início ao fim, quebradeira. É muito legal, vale a pena. Quem não teve a oportunidade, fica de olho para participar de uma festa boa. É muito legal. Mas esse negócio vai ficar sério, por exemplo? Sei lá, ano que vem um disco da Solar, alguma coisa? Pode rolar? Na verdade, já está gravado. É? Ele era para ter saído esse ano, mas aí acabou que eu não consegui deixar tudo pronto. Deve sair no início do ano. Eu já fiz esse show em São Paulo, no Teatro Unimed, que foi a convite do Simoninha, um lugar muito bacana lá em São Paulo. E agora é rodar o Brasil e continuar fazendo aqui em Belo Horizonte. Inclusive, no final deste ano, terá mais uma Solar Big Band. Show de bola. Ô Henrique, as pessoas que admiram, né, os músicos, né, os seus ídolos e tal, elas gostam muito de saber, pô, o que será que o Henrique ouve? O que será que ele está vendo na música, né? Quem que você anda curtindo aí no meio musical? Quais são as tendências mais interessantes que você está vendo? Bom, como eu enveredei por esse lado de banda com metais, de coisas animadas, né? Poxa, tem um disco que eu adoro, que é Sinatra, do Frank Sinatra, que é de Big Band, chamado At the Sands, Okay. que era um lugar em Las Vegas, eu acho que não existe mais, que é sensacional, a orquestra do Count Basie, regida pelo Quincy Jones. Nossa. E o Frank Sinatra, assim, no seu melhor momento da carreira, um disco eu acho sensacional, entendeu? Então, assim, de coisas nacionais recentes... Ou mesmo internacionais mesmo atuais? Os internacionais o que você atuais. Visto? Eu tenho escutado muito as pessoas que tocam piano, né? Para entender qual que é a relação do piano com a voz. Porque não são tantos nomes assim que tem na música mundial tocando piano e cantando. Tem Elton John, você tem aí Billy Joel, você tem Stevie Wonder, aí no Brasil você tem Ivan Lins, Guilherme Arantes, aí você tem o Jobim, fazia isso. Tem Pô, não são tantos nomes, assim, às vezes eu fico até na dúvida, que Benito de Paula. Então, assim, eu falei, poxa, eu quero ocupar esse espaço, eu quero fazer isso, que é exatamente tocar piano e cantar. E essa coisa de cantar é nova para você, né? Você está fazendo aula, tudo?
Tá fazendo aula de faço, canto? Inclusive eu faço aula de piano até hoje. Ah, não, aí é sacanagem. Até hoje faço aula com Clóvis Aguiar, meu mestre. E hoje a gente, na verdade, a aula com ele atualmente é quase que uma terapia musical. É entender os caminhos, as sutilezas. E voz você tá fazendo com quem? Poxa, eu já fiz com o Antônio, que é super legal, um grande beijo para ele. Com a... Vai falhar o nome aqui, aí você tem que fazer aquele corte para editar, para não dar problema para mim, que senão vai dar problema. Que é com a... Como é que ela chama, gente? Ela dá aula para todo mundo, gente. Para Ivete, para o Milton Nascimento. Então eu vou falar assim, poxa, quem me dá aula, o corte, né? Ok. Poxa, eu tenho aula com o Antônio, estou fazendo uma preparação vocal, porque, na verdade, tem uma grande diferença entre você ser vocalista e backing vocal. Que é o seguinte, o vocalista é um corredor de maratona, o backing vocal é como se fosse um corredor de 100 metros. Verdade. E eu sempre fui backing vocal, então, praticamente toda minhas cordas vocais, toda a estrutura para a voz, era para um corredor de 100 metros, e agora eu virei um maratonista. Então tem que fazer essa transformação. E é difícil? É um desafio novo, né? Porque poxa, desafio é sempre bom. É legal. São sempre coisas boas para a vida. O Henrique, tem um lado desse cara que muita gente não conhece. Eu mesmo fiquei sabendo recentemente. O Henrique é proprietário rural, fazendeiro, latifundiário. Que história é essa? Que projeto que é esse? Conta pra gente. Tem duas coisas que eu gosto muito, de sustentabilidade e de madeira. Por que eu gosto de madeira? Eu sou neto de marceneiro. Opa! O pai da minha mãe era marceneiro, tinha uma marcenaria ali na São Paulo com Goitacazes. Goitacazes? São Paulo com Goitacazes. E a sustentabilidade, que eu acredito que a gente tem que cuidar desse planeta. A gente está vendo aí o que está acontecendo com o clima, né? Sempre achei isso. Então, eu sou investidor numa fábrica de um defensivo agrícola orgânico, baseado numa árvore indiana, chamado Neem. Neem, que é muito interessante para controle de praga, vermifugagado, controle da mosca do chifre. E no caso das árvores, é reflorestamento. Então, eu gosto disso, acho importante, a gente não pode sair derrubando as florestas, então a gente tem que conviver com o reflorestamento. Então, eu gosto disso. Eu tenho reflorestamento e essa parte de sustentabilidade. Mas como é que é? Você vai lá, mete a mão lá na terra, como é que é a sua participação? Hoje mesmo, mais cedo, tive que acordar cedo, bem cedo, na verdade, para visitar um reflorestamento que eu tenho aqui em Minas Gerais, que é próximo, a 2 horas de Belo Horizonte. Exatamente, porque eu gosto disso. É impressionante como a natureza nos ensina. A gente que mora em cidade grande, a gente não percebe muitos sinais, porque a gente tem uma vida um pouco artificial, né? Se é de noite, você não tem escuridão, porque tem iluminação noturna nas ruas, dentro de casa e tal. E o Brasil tem aquela característica de não ter as estações do ano muito marcadas. Então, a natureza nos ensina quando o ipê floresce, o que vai acontecer, quando caem as folhas de algumas árvores, né? As árvores às vezes se protegem. No norte de Minas, por exemplo, que é onde fica a minha parte do Neem, as árvores ficam cinza, não é porque elas morreram, é que elas abrem mão de tudo para poder sobreviver. Uma das coisas que elas abrem mão são das folhas, da cor. E isso volta quando começa a chover. A gente tem mais 30 segundos nesse bloco. O Neem, a sua ideia é trazê-lo para o Brasil para que ele seja... Não, já tem. Essa empresa tem mais de 20 anos. Eu produzo aqui no Brasil, eu vendo no Paraguai, já tenho registro no Paraguai. O pessoal da soja usa muito, para tornar a soja mais limpa. Legal. Gente, nós vamos fazer um intervalo. Esse bloco aqui na TV Alterosa está terminando. Lembrando que a íntegra dessa entrevista você lê no Jornal de Amanhã do Estado de Minas, na íntegra, tá bom? Então, aqui na TV, obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente volta. E agora corre lá para o youtube.com/portaluai para a gente continuar esse papo com o Henrique, que vai falar, agora ele também é dirigente de uma entidade, de uma organização importantíssima para o campo da música. Um instante só, a gente já volta. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos
dos versos seus, tão meus, que peço dos versos meus, tão seus, que esperem que usa. Em paz eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante. Canal de bateria também. Bom. Estamos de volta hoje com o Em Minas, conversando com Henrique Portugal. Uma honra para nós aqui. Lembrando, hein, que essa entrevista, amanhã você lê na íntegra na edição do Estado de Minas. O Henrique, além de músico, fazendeiro, compositor, tal, agora virou dirigente sindical? Não, dirigente, é isso? O que é a Abramos? Explica para nós. Bom, na verdade é o seguinte... a música, já falei aqui, mas não canso de repetir, que a música me deu muita coisa. E eu acho que uma das funções, me sinto com vontade de fazer isso, que é ajudar as novas gerações. Assim como eu já tive programa de rádio, falando de artistas novos e tal, que é o seguinte, mostrar para os artistas que é possível, para os artistas e também para quem quer ser artista, que é possível viver de arte no Brasil. E para viver de arte no Brasil, é importante você saber como funciona. Como é que funciona, por exemplo, a parte de direitos autorais, a parte de direitos conexos. Se você é um artista da música, como é que é feita essa distribuição? Como é que é feito, por exemplo, a Abramos, que eu fui convidado pelo Dr. Roberto Melo para ser o representante em Minas Gerais. Abramos é a Associação Brasileira de Música. De música. Mas ela tem, debaixo dela, a Abramos é praticamente a roda, e tem, por exemplo, a Altivis, que trata só de artes audiovisuais, tem uma parte toda de teatro e tem uma parte de editorial digital. Ok. Então, o que acontece? São coisas muito técnicas, mas o final para quem quer viver de arte no Brasil, é você entender que você pode ser remunerado dentro da sua arte, não simplesmente atuando ao vivo. Você pode gerar receita, por exemplo, com a sua imagem, no caso da Altivis. A gente representa fotógrafos, pintores, cinegrafistas, toda essa parte de audiovisual. Arte urbana, os grafiteiros, que hoje em dia, em Belo Horizonte, por exemplo, tem vários prédios que foram grafitados. Recentemente foi feito pelo Cobra. O Cobra, ele é afiliado da Altivis. O Portinari é afiliado da Altivis. O Niemeyer, se você fizer uma propaganda ou usar alguma coisa que tem um relacionamento de geração de receita, usando uma imagem de um prédio do Niemeyer. É difícil Niemeyer, na Praça da Liberdade. Isso. Se alguma tem que pagar construtora, é isso? Você tem que pagar o uso. É mesmo? É o uso
da parte intelectual do Niemeyer, pelo fato de ele ter construído a parte arquitetônica dele. Se que for, obviamente, uma produção com fins comerciais. Com fins comerciais, exatamente. Legal. E, na verdade, isso facilita também, não é só simplesmente, agora eu não vou usar mais esse tipo de arte. Não, não é isso. Não é uma coisa impossível, é meramente gerar um padrão. Assim como na música, quando uma música toca no rádio, é gerada uma receita para o artista, as rádios são obrigadas a pagar para o ECAD, execução pública. Nas artes visuais, isso também é assim. Na verdade, não é um novo padrão. A Altvis veio aqui exatamente para organizar isso. E a Altvis é uma das entidades que fica debaixo da Abrams. Uma queixa super comum, né, no meio musical é a música não dá dinheiro, especialmente aquele cara que é mais local, que vive de tocar, por exemplo, no bar, né, ou pequenos shows. Esse é um mito, isso? Falta, por exemplo, às vezes o cara é um grande talento na música, mas ele não tem uma educação, por exemplo, para a gestão da carreira dele. Como é que você interpreta isso? Bom, na verdade, eu acho que é uma coisa do mundo atual. Você praticamente é obrigado a saber um pouco de cada coisa relacionada à sua área. Seja você engenheiro, arquiteto, médico, seja artista. Você tem que entender de onde vem a geração da sua receita. Se você coloca uma música numa plataforma de streaming, você tem que entender de onde vem a sua receita. Se você é compositor, vem de uma entidade. Se você é um intérprete, isso pode vir de outra entidade. E qual o percentual que você é remunerado de cada vez que, por exemplo, que uma música é tocada numa plataforma de streaming, ou que sua música é tocada numa loja, ou numa academia, num supermercado, ou numa rádio. São gerações de receita diferentes, são percentuais diferentes. Isso. Então, eu resolvi ser o representante da Abrams em Minas Gerais exatamente para ajudar todos os artistas, principalmente os mineiros, quais são as fontes possíveis de geração de receita para que a pessoa realmente possa viver de arte. Você já tem uma história com isso, né? Porque acho que no Skank você era um dos caras do financeiro, digamos assim. Formado em economia, né? Eu gosto dessas coisas. Eu sou nerd, como se diz, né? Eu gosto disso. Sempre gostei de entender isso. E eu acho que para você ser um profissional completo, você é obrigado a entender a gestão da sua carreira. Eu acho que hoje em dia não existe muito espaço para aquele artista que fala assim, meu negócio é só compor, fazer o show. Não existe muito mais espaço para isso. Você tem que entender um pouco, que seja para usar a rede social. Entendeu? Você tem que saber tirar uma foto, você tem que entender qual que é o melhor ângulo, entender que toda câmera de um celular é uma lente aberta que vai distorcer nos cantos. Então, você tem que entender pequenos detalhes para poder sobreviver nesse mundo digital. E é muito interessante isso, porque eu, por exemplo, eu gosto muito de ler livros sobre biografias de artistas ou bandas, e todos têm, em algum momento, algum episódio que eles tomaram um cano de um empresário, sempre acontece. Então, assim, o Skank não passou por isso, eu desconfio, porque você... se bem que vocês têm o Fernando também, né, cara? Não, na verdade, sim. O Fernando sempre foi o Fernando é empresário, igual eu falo, o Skank não acabou, a gente só parou de fazer show. Ele continua empresário, toda essa parte gerencial, ele que sempre fez. Cara, eu sempre ajudei. Um grande abraço aí pro Fernando, gente. Na verdade, eu, o Haroldo e o Fernando, que a gente era o núcleo duro, né, como se diz assim, do Skank para essa parte administrativa e financeira. Obviamente que a gente levou cano, isso aí... teve um show, uma cidade muito longe, né? Não vou citar o nome da cidade, mas que foi muito interessante. Foi no início da carreira do Skank. A gente fez o show, o cara não pagou o cachê, naquela época de cheque. O cara abriu a conta, pegou um talão de cheque, saiu dando cheques para fazer o show. Nossa. E a gente não recebeu. E o Fernando ligou para o gerente da agência, né? De origem e tal. Aí o cara falou pro Fernando, falou assim, não, cara, o contratante, tal pessoa, falou que não vai pagar não, porque diz ele que não gostou do show. Ué? Aí eu falei assim, mas eu diria que na nossa carreira, sei lá, 2.000, 3.000 shows, os problemas com relação a isso foram mínimos. Percentualmente insignificantes. 0,00. A gente sempre foi muito organizado. Todos nós do Skank. Não é só eu, Haroldo, Fernando, não. Samuel, Lelo, todos nós sempre muito organizados, sempre muito profissionais. Skank não foi uma banda que começou de amigos de adolescência. Amigos que se juntaram com o foco de lançar um álbum e viver de música. Esse sempre foi o foco. Muito legal. E o que eu quero ressaltar mesmo aqui é essa importância, né, de
de profissionalmente o cara não cuidar só da parte musical, mas também de ter atenção com a gestão da carreira dele, né? A financeira. Horário, né? O artista tem fama de ser ruim de horário. Eu acho que a criatividade, eu falo assim que a criatividade está muito relacionada ao caos. Mas é um caos mais ou menos organizado. Ok. Senão você não consegue chegar à finalização de criar uma música, pensar numa música, mas aí você tem que gravar, você tem que registrar, você tem que lançar, fazer um videoclipe, você tem que fazer um release. Então você tem que ter uma certa organização para que aquele momento seu criativo, ele chegue a algum resultado. É muito legal. E isso está dando certo? Assim, quantos são os filiados na Abramos? Como é que essa coisa está? A Abramos é uma entidade que existe há muito tempo. Tem muita gente da música que é da Abramos. Na verdade, debaixo do ECAD são 7 entidades. A Abramos é uma delas. Cara, sempre deu certo, porque a lei de direito autoral no Brasil, por mais que as pessoas às vezes critiquem, ela é muito bem estruturada. Isso no Brasil funciona. Legal. Eu diria que da América Latina, no Brasil, que isso funciona melhor. É mais organizado. O pessoal critica o ECAD. O ECAD é uma entidade que funciona, muito organizada, cada vez mais tecnificada. Abramos também muita tecnologia para entender exatamente como fazer o pagamento da geração de receita de cada música e de cada obra para a pessoa certa. Para a gente terminar, Henrique, então, quem quiser se filiar a Abramos, ele deve fazer o quê? O músico, como que ele deve proceder? Tem que procurar na internet Abramos, que ele vai ter lá. Tem as filiais no Brasil inteiro, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza, Goiânia. E lá tem todas as explicações, o que é ISRC, que é a identidade da música, o que é ISWC, que é a identidade da obra, todas as características que são importantes para que uma pessoa entenda como ela pode gerar receita, ganhar dinheiro e viver de arte no Brasil, assim como eu sempre vivi. Vamos lembrar o site aqui, é www.abramos.org.br, não é isso? Aí. www.abramos.org.br. Henrique, não tem nem como te agradecer, cara, por essa presença rápido aqui. Foi super legal demais. É rápido, né? Muito rápido, voa. Obrigado demais. E já fica um convite para uma próxima oportunidade, tá bom? Henrique Portugal em todas as plataformas, que seja de streaming e rede social também. Instagram, arroba AHPortugal. Portugal. Porque, na verdade, é Antônio Henrique Portugal. Tem um Antônio aí, rapaz. Tem um Antônio. É o do marceneiro que eu falei aqui. Meu avô marceneiro. Legal demais. Foi uma delícia esse papo. Não ficamos na música, fomos para outros campos e acabamos, assim, desvendando outros perfis do Henrique Portugal. Cara, obrigado muito demais. Obrigado pelo convite. E a você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência. Foi uma delícia estar aqui com vocês. A gente volta na semana que vem. Lembrando, a íntegra dessa entrevista no Jornal Estado de Minas de amanhã, tá bom? Um grande abraço, até semana que vem. Tchau!